Meus amados irmãos, aqui no livro de Jó, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ler que diz assim a palavra do Senhor. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meus meses. E tu lhe puseste limites, e não passará além disso. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu trono no pó, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, esta palavra gloriosa que nós lemos se encontra aqui no livro de Jó, capítulo 14. É muito conhecida da igreja, muito conhecida de todas as pessoas, mas ela nos traz algo que é muito importante para a gente aprender. Como eu sempre digo, a palavra ela se renova todas as manhãs. A palavra de Deus ela vem para alimentar a nossa alma sempre com uma novidade. E apesar de vocês imaginarem que vamos falar aqui apenas sobre a árvore cortada, eu quero também pincelar sobre isso. Além de falar sobre o florescer, não só na obra de Deus, como na vida material também, ou na vida secular, eu quero tratar aqui sobre justamente a questão da inquietação do homem. Veja que analogia ele faz aqui, aleluia, quando ele vê que a vida do homem, ela é breve, ela é temporária, ela é efêmera, ou seja, é muito curta, é passageira. Quando a gente vê ele citando justamente esse contexto, que o homem nascido de mulher ele tem tempo curto e é cheio de inquietação. Porque tudo preocupa a gente, tudo tira a paciência da gente. Mas eu quero nesta noite, nesta hora, trazer para mim e para você um refrigério através dessa palavra. Quando o Senhor ele fala conosco, exemplificando através desta árvore, como nós já lemos em outros textos, falando sobre a árvore cortada também, que junto a ribeiros, né, ela ao cheiro das águas vai nascer, vai brotar, aleluia, que mesmo que passe o tempo, as suas raízes fincadas, ela vai também ter alimento. A mesma coisa somos nós. O homem como árvore, ele precisa estar plantado junto ao ribeiro. O homem como árvore, ele precisa estar num ambiente saudável. Você vê que no ambiente em que não existe uma corrente de vento, no ambiente onde a terra é muito seca, no ambiente onde a água ela não chega com tanta facilidade, onde as pessoas não cuidam do solo, você vê que a terra ela é muito difícil de brotar alguma coisa. Tem terra por aí, irmão, que já não consegue mais dar nada, porque ela já foi muito desgastada, o solo já está totalmente desgastado e nunca foi tratado. O homem como árvore, ele precisa estar plantado junto ao ribeiro, ele precisa estar num lugar que tenha uma boa aridez, ele precisa estar num ambiente onde tenha alimento para a alma dele. Não só o homem, mas eu falo todos nós como cristãos. Precisamos estar alicerçados em algo que sustenta. Esta é a palavra que sustenta. O homem como árvore, ou a pessoa como árvore, ela precisa estar atenta que não é o que está no exterior
que vai determinar se essa árvore está dando fruto ou não, se essa árvore está boa ou não está, se ela está cada vez mais alimentada ou não, mas a profundidade das suas raízes. Em outro texto nós lemos sobre a questão das raízes, mas quero eu me ater aqui um pouco a isso. Precisamos estar com as raízes fincadas. Sabe por que é que muito crente cai? Sabe por que é que muita gente desiste? Sabe por que é que muitas pessoas não se seguram na igreja? Porque as suas raízes não estão fincadas. Ele está por um movimento, ele está por uma canção, por uma emoção, ele está porque está sendo arrastado, ele está porque está sendo convidado. Alguém só é crente porque o pai e a mãe ordena, porque enquanto ele é novo, não tem idade maior, ele faz o que o pai e a mãe querem, ele está ali naquela opressão. Tem gente que só está na igreja porque precisa de alguma coisa, está buscando de Deus alguma coisa, mas não fincou as suas raízes. Isso, irmão, significa que quando vier o primeiro vento, a primeira tempestade, o primeiro disse-me-disse, a primeira contenda, quando vier o primeiro falatório, alguém vai olhar e vai dizer: não fico mais aqui, aqui ninguém presta, aqui todo mundo fofoca, aqui só tem problema, aqui eu não vou ficar, e acaba saindo da igreja. Por que isso? Porque não fincou as suas raízes. Porque se você fincar as suas raízes, aleluia, mesmo o que está do lado de fora, o tronco, os galhos, as folhas, aleluia, até mesmo o fruto, mesmo sendo limitado, você já viu que tem árvore que ela é enorme, mas o fruto dela é desse tamanho. Já tem árvores que é bem pequenininha, mas dá um fruto danado, né? Aleluia. E isso prova, irmão, de que não é o tamanho da árvore que determina o tamanho do fruto, o sabor do fruto. Que a árvore do tamarindo, ela é grande, ela é enorme, ela se espalha, né? Os seus galhos são muito grandes, mas o fruto é bem fininho, desse tamanho, e é amargo, né, irmão? Meio azedo mesmo, né? Aleluia. Já tem árvore feito aquela árvore que dá aquele fruto bem grande, rapaz. É a acerola? Não, meu Deus. Graviola. Você já viu um pé de graviola? O pé de graviola, ele não é tão grande. Ele não cresce como como uma árvore, como um jambuzeiro, não é? Ele não cresce como uma oliveira, ele não cresce como uma mangueira, muito menos como um pé de coco. Mas você vê que ela é uma árvore pequena, uma árvore baixa, mas o fruto dela é grande. É doce, é gostoso, né? Eu particularmente não gosto, mas eu sei que é gostoso porque todo mundo fala. Então veja que não é o tamanho da árvore que vai dizer a capacidade que ela tem. Mas qual é o segredo ali, irmão? São as raízes. Em certa feita, em minha casa, nós tínhamos um pé de acerola que não era tão grande. Ele era pequeno, ele tinha mais ou menos uma altura aí de 3 metros de altura. E os galhos espaçados, né, numa largura de mais ou menos 2,5 metros para cada lado, assim, de abertura. Mas ele não era tão alto. E ele dava acerola constantemente. Eu acredito que até mesmo fora do tempo. Porque eu nunca cheguei naquele pé para não pegar acerola. Havia um período ali que elas estavam todas verdes, mas tinha. Eu nunca cheguei para pegar ele liso. Sempre tinha alguma coisa. E a acerola grande, porque a terra era boa, sempre estava molhada, né? Ali chove bastante, e meu pai e minha mãe sempre agoa, joga água, tem outras plantas, e aí aquilo vai molhando. Porém, irmãos, a profundidade das raízes daquele pé era tão grande, que ele começou a suspender o piso de onde nós estávamos, era a frente da casa. Ele começou a suspender o piso, ele rachou a parede da casa. O muro que estava por trás, que ele ficava quase que próximo ao muro da casa do vizinho, ele também prejudicou o muro. E isso você olhava e você dizia: isso é impossível, não tem como. E aí chegou o tempo em que era necessário removê-lo. Porque Deus vai abençoando, né? A gente nunca teve um carro, Jesus manda um, né? E depois de muitos anos, Deus abençoou, mandou outro para o meu irmão. E aí tem que ter espaço para poder guardar esses veículozinhos, né? Aleluia, mesmo não tão novo, mas é o que Deus tem nos dado e a gente tem que conservar. Então tinha que tirar para dar espaço. E aí foi remover. Irmão, quando a gente pensou em remover aquele pé, começou a cavar.
E quanto mais se cavava, mais fundo ele estava. Quanto mais se cavava, mais de baixo ele tinha. E a gente disse, meu Deus, onde é que está essa raiz que ninguém consegue achar? E a gente cavou assim, um buraco enorme, dava para entrar acho que umas 7 ou 8 pessoas dentro, para poder tirar ele. E ele estava ali, quando saiu, irmão, saiu um negócio desse tamanho, sem mentira nenhuma, viu? Para você ter uma noção, eu estou gesticulando aqui para você ter uma noção. Um tamanho assim grande, de mais ou menos 1,30 m de largura, e tirou aquela raiz, ainda muitos ramos assim de raiz. E a gente danou, você tá vendo? Por isso que prejudicou a parede, prejudicou o muro, prejudicou o piso, porque ele se espalhava por baixo da terra. E com isso, irmão, eu entendo, vendo aquele exemplo daquela árvore, aleluia, nós observamos que é o que a palavra nos diz. Quem tem a raiz fincada, quem tem as raízes profundas, ele está alicerçado na palavra, ele está abastecido do evangelho, ele não se corrompe com a mentira, ele não se embaraça com as coisas deste mundo, ele não se deixa levar pela conversa alheia, aleluia. Quem está alicerçado, quem tem as raízes fincadas, irmãos, mesmo que aparentemente ele não dê frutos como tanta gente queira, mas tem a sua importância. Me faz lembrar da irmã Gumercinda, que durante anos cantou no coral e já estava idosa, mais de 40 anos naquele coral, e já estava idosa, seus quase 80, e a voz já não era mais a mesma. E aí chegou um novo maestro naquele coral e disse, olha, vamos fazer uma mudança, vamos melhorar isso aqui. E ele tirou a irmã Gumercinda, porque disse que ela já estava, o tempo dela tinha chegado, e que ela não tinha mais voz para suportar as alturas, então ele removeu a irmã Gumercinda. A irmã não saiu triste, não baixou a cabeça, mas saiu com autoridade. Mas aí os dias foram se passando, e a irmã Gumercinda foi sentindo a tristeza, porque ela gostava do que fazia, ela tinha ímpeto de estar ali. E daqui a um tempo, irmão, meses aconteceram daquele coral começar a minguar, até que ele se acabou. E quando se acabou, aquele maestro orando a Deus, dizendo, mas Senhor, por que se acabou? Por que isso aconteceu? E orando a Deus num dia dos cultos lá, Deus levantou um profeta, levou até ele e disse, sabe por que acabou, meu filho? Porque você tirou a pessoa que era mais importante naquele coral. Você removeu a mulher que orava. Então, prova de que a irmã Gumercinda era a raiz daquele coral. Porque podia cantar lindo, podia se apresentar perfeitamente, mas se não tiver a raiz da oração, irmão, não funciona. Aleluia! Então eu observo que o crente que não tem raiz, ele se deixa levar, ele enfraquece, ele cai, ele se deixa levar pela influência de alguém. Tem que ter raiz profunda. Aleluia! Jesus quer que você tenha raízes profundas na palavra. Não é no pastor, no irmão, no cantor, na conversa de alguém, não. É na palavra. Porque mesmo que alguém que venha o vento, mesmo que venha a tempestade, quem tem a raiz fincada, ele vai passar pela tempestade, ele vai passar pela chuva, ele vai passar pelo temporal, mesmo que leve as suas folhas, mesmo que derrube seus frutos, mas a árvore vai permanecer no lugar. Aleluia! Isso é para você entender que o homem, que o crente, que a mulher, que o adolescente, o jovem precisa firmar a sua vida na palavra de Deus. Tem gente que está enraizando no hábito de alguém. Ah, porque eu gosto daquele irmão, ele prega bem, ele canta bem, eu vou para lá porque ele vai estar lá. Eu vou para a igreja dele porque ele abençoa, ele ora e Deus faz milagre. Ande na sombra. Deus pode fazer através da tua oração também. Você tem capacidade. Basta você simplesmente dar espaço. Por quê, irmão? A terra é boa. Aonde tem palavra, a terra é boa. Se tu tá num lugar que não tem palavra, que é oba-oba, é só conversa, sai de lá com muita pressa, tu estás na terra errada. Essa terra não vai cuidar de você como planta, para você florescer e dar frutos. Aleluia! Você já viu que tem lugar assim? Tem lugar que você vê, passa 200 anos, irmão. É o mesmo povo. Não cresce, não muda, diminui, mas não cresce. É sempre aquele lugar pequeno, é sempre a visão pequenininha, não é? É sempre o mesmo povo, as mesmas pessoas, aquilo não cresce. Qual é o problema? Será que é o povo que não tem raiz? Ou será que é a terra que não é boa?
Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude com esta palavra. Tem que estar plantado, irmão, junto ao ribeiro. Por quê? Porque ao cheiro das águas, mesmo que esteja sem folha, sem fruto, o vendaval veio, balançou a árvore ali, aleluia, mas ao cheiro das águas, ela vai brotar, ela vai dar frutos, porque a terra é boa. Aí ele vai mais a fundo e diz assim, e se ela for cortada? Não tem problema, se ela for cortada, o segredo não está na parte que foi cortada, está nas raízes fincadas. Ela vai nascer novamente, ela vai brotar de novo, vai crescer ao seu tempo e vai dar frutos. Eu creio que você está entendendo o que o Senhor está falando aqui contigo. Eu creio que você está entendendo a palavra. Aleluia! Isso não é só na igreja, isso não é só na obra que a gente faz, mas isso é no trabalho, isso é na família. Tem gente, irmão, que é uma bênção na igreja, mas em casa não dá fruto. Em casa não é exemplo. Em casa não tem raiz, ou seja, ele não tem estrutura familiar. E isso é muito importante. Estrutura familiar é muito importante para fincar raízes, para que alguém possa se espelhar, para que seu filho tenha exemplo e saber o que é um exemplo de pai e mãe. Tem que ter tudo isso. Eu vejo muitas famílias que se acabam no meio do caminho, filhos crescem e vem aquela distância entre pai e mãe. E quando começam a se relacionar, não querem casar, não querem ter filho. Por quê? Porque eu não tive pai, minha mãe me criou, minha mãe foi meu pai e minha mãe. Olha, ele me ensinou tal coisa, mas eu não tive pai, então eu não quero ser pai de ninguém. Eu converso com pessoas que dizem isso. Eu não tenho estrutura para ter uma família. Por quê? Porque eu não tive. Então você vê a dependência e a necessidade de raízes familiares para se aprender com as coisas da vida. Porque não é a escola que vai ensinar o seu filho a ser um cidadão. Não é a escola que vai moldar o caráter do seu filho. É você. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a família. É o convívio ali que vai moldar. É uma coisa muito simples, irmãos, que acontece. Sabe por que nós hoje estamos vivendo uma era antissocial? Nós estamos vivendo, saímos da era social para a rede social. Porque só se relaciona via internet. Ninguém sai mais de casa para nada. Constando o tempo da pandemia, em que o auge, né, da comida expressa ou da comida entregue na porta de casa foi muito forte, nós vemos hoje essa dependência. Pessoas que não vão mais a um restaurante, pessoas que não vão mais a uma praça, tudo é no telefone, manda entregar, entrega aqui, meu endereço é esse. E tudo é assim. Se é uma conversa, irmão, olha, a situação ficou tão degradante que as redes sociais criaram um mecanismo de se fazer reuniões no próprio aplicativo. Você hoje pode pegar o seu WhatsApp e fazer uma ligação de vídeo até com 20, 30 pessoas. Já não se fazem mais reuniões presenciais. Tudo é por chamada de vídeo, tudo é por transmissão. Por quê, irmão? As pessoas não se encontram, as pessoas não conversam, as pessoas não têm mais aquela proximidade, não existe mais a troca de informação, a troca, de conhecimento. Tudo agora é por rede social. É ruim? Não, não é ruim. O avanço da tecnologia é bom, mas a gente não pode deixar se levar por essas coisas. As nossas raízes não podem estar firmadas nas redes sociais, nos formatos novos de mundo. A Bíblia diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Ele está dizendo, olha, presta atenção, tudo vai avançar, vai se modernizar, a ciência vai para frente, mas tenha cuidado, renove a sua mente na palavra para você não se embaraçar. Aleluia. E é muita gente que está embaraçada. É muita gente que está embaraçada. Mas deixa eu te dar uma palavra, segura essa palavra, firma as tuas raízes no Evangelho, como Jó disse ainda, aleluia, que esteja cortada, tem esperança para esta árvore, oh glória, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos.
Ah, irmão, mas se ela envelhecer, ele continua dizendo, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, ao cheiro das águas ela vai brotar novamente. Quando a gente está caindo, quando a gente está sem forças, quando a gente está se achando no fundo do poço, quando a gente diz, olha, não tem mais jeito, eu não quero mais, aí Deus chega com uma palavra, aí Ele chega com uma profecia, aí Ele traz alguém que a gente nunca viu e diz assim, olha, minha filha, eu te amo, eu tenho um negócio contigo. Aí, irmão, vai nascendo lá dentro aquela alegria, aleluia, igual aquela água fervendo, né, bolindo na panela, a gente começa a sentir aquele refrigério dentro do nosso ser, vai sentindo a presença, daqui a pouco a gente está de pé, daqui a pouco a gente está cantando, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É quem tem raiz. Quem tem raiz não se embaraça, aleluia. Se tem alguém embaraçado hoje, deixa Jesus encher agora esta terra. Ele tem um enxerto necessário. Ele tem a água para molhar esta terra. Ah, irmã, eu fui cortada. Ah, irmã, eu não tenho mais jeito. Ah, irmã, eu me envolvi em coisas que hoje eu tenho vergonha de dizer. Não te preocupa. Não te envergonha. Aleluia, do mundo, mas não de Deus. Aleluia, Ele é quem pode te tirar desta situação. Ele pode te livrar deste processo. Irmãos, firma a tua raiz. Firma a tua raiz. Não na oração da irmã, não no ciclo da oração de fulano, mas na palavra de Deus. Porque naquela época todo mundo falava do poço de Jacó. E todo mundo chamava Jacó de pai por conta do poço que ele deixou. Mas hoje, irmãos, a gente não depende só do poço de Jacó, não. Hoje a gente tem o poço de Jacó, tem o poço de Abraão, tem o poço de irmã Maria, tem o poço de irmão José. Hoje a gente tem a cacimba, tem o chafariz. O que é isso, irmão? Em todo lugar tem porta, tem igreja, tem ciclo de oração. Olha aqui uma porta, olha aqui. Esta cacimba aqui que você está acompanhando, né? Vamos a esse termo, esta cisterna que nós estamos aqui agora. Olha, tem jorrado água. Tem jorrado água e você tem se alimentado. Tem pessoas aqui, irmão, que estão comigo toda noite, que hoje já acorda na hora da palavra, mesmo que não fique a vigília toda, se dormir, na hora da palavra acorda para beber água. Aleluia, por quê? Porque o organismo se acostumou, ele está firmando as raízes. Então, quando você acostuma a aguar a planta naquela hora, naquele dia, todo dia, na mesma hora, a planta vai estar apta para receber a água. A mesma coisa sou eu e você. Aleluia, estamos aqui todas as madrugadas, às 3:30 da manhã, recebendo de Deus água, pão, leite, manteiga, alimento do bom, para caminhar mais um pouco, para crescer mais um pouco. E sabe como a gente dá fruto, irmão? Quando a gente convida um para assistir. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém dizer assim, olha, irmão fulano mandou o link pra mim, eu escutei uma vez só, irmão, mas todo dia eu venho, eu já não consigo mais ficar sem assistir, nem que seja um pedacinho, e eu dou glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Não é pela bispa, não é por mim, não é pelo hino, não, é pela palavra, é porque aqui a gente não brinca de ser crente, aqui a gente não brinca, de enganar ninguém, aqui, irmãos, a gente prega o evangelho, doa quem doer, se é bom coma muito, se não gostou coma pouco, mas o alimento é esse. Aqui, irmão, tem de tudo um pouco, tem verdura, tem carne, tem feijão, tem dia que é mocotó, aleluia, tem dia que é uma sopinha light, mas tem. Ninguém fica com fome. Nesta cacimba não falta água, nesta cisterna não falta água. E nunca você vai chegar aqui, irmão, aleluia, para não colocar o balde e ele voltar sem água. Porque até no fim de semana, que eu não estou ao vivo, o que está gravado, que eles reprisam, mesmo assim ainda alimenta alguém. Não é água suja não, viu? Nem água reutilizada, que a Bíblia diz que ela se renova. Se eu ler essa mensagem aqui amanhã, outro tema, outro assunto, Deus abordará comigo e contigo, porque esta água, ela não se esgota. Foi o que ele disse para a mulher samaritana, quando ele chegou lá no poço,
e ela estava lá com uma canequinha para pegar água. E ele disse: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias água viva. Aleluia. E que faria jorrar em ti uma fonte inesgotável, porque não se acaba. E aquela mulher bebeu da água naquele dia. Aquela árvore ali estava seca, estava sendo açoitada. Que mentia forgnai. Aquela árvore que era a mulher samaritana, era todos os dias, ia naquele mesmo horário buscar água. Sabe por quê? Porque era a hora que ela não encontrava ninguém, que ninguém ali ia jogar pedra, que ninguém ia ali lhe criticar, que ninguém ia ali para falar mal dela, por causa do seu trabalho, da sua atividade, do que ela fazia. Ela sabia que naquela hora todos estavam à mesa para comer e não iam lhe incomodar. Mas naquele dia, a água marcou encontro com a raiz. Aleluia! E quando ele chegou, irmãos, ele trouxe a palavra, ele mudou a história dela, ele revelou logo a situação daquela mulher. Ela disse: veja que és profeta. E ele trouxe uma palavra, ela mastigou aquela palavra e se tornou uma missionária a partir daquele dia. Por quê? Porque ela já saiu dali pregando a palavra. Ela já saiu dali dizendo: olha, eis aí o homem que revelou a minha vida. E que tem poder, ele faz, ele consegue, ele pode. Aleluia, vem e vede. E ela começou a convidar o povo, já se tornou missionária. Aleluia. Por isso, irmãos, finquemos as nossas raízes. Não seja como o jovem Eutico, que de tão cansado, sem raiz, sentado na janela, Paulo pregando, ele acabou dormindo e caiu da janela do terceiro andar, irmão, e morreu. Mas Paulo desceu, fez uma oração e o calor do seu corpo ressuscitou o menino. Por que isso acontece na igreja? Nós temos pessoas que morrem espiritualmente. Você sabia que tem gente morta na igreja há anos e não está nem notando? Você sabia que tem pessoas na igreja que estão mortas há muito tempo e ainda não estão sentindo o cheiro da putrefação? Tem. Aleluia. Tudo por quê, irmão? Porque não fincou raiz. Está ali por uma comodidade. Tem gente que só está indo à igreja simplesmente porque não tem outro lugar para ir. Você já viu alguém dizer isso? Eu já vi. Alguém que no domingo só vai para a igreja porque mesmo sem ser crente, ele disse: olha, eu vou para a igreja porque é melhor do que ficar em casa. É melhor do que assistir tal coisa. Nada na TV presta. A gente vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra ele não deixa entrar, ele não abre o coração, ele não deixa enraizar. Porque no dia que a gente abre o coração, que o Senhor planta a semente, de imediato começa a enraizar. Daquele dia, irmão, você já vai dormir diferente, você já acorda diferente, porque a palavra ela faz isso. É igual quando a gente é renovado na igreja, é igual quando a gente é cheio do Espírito Santo, é como se ele estivesse molhando a planta, é como se ele estivesse renovando. Não tem hora que a gente precisa podar a árvore porque está grande demais, a gente tem que podar ela. Não tem hora que os galhos muitas vezes se entrelaçam nos fios de energia e a gente precisa chamar os bombeiros para poder fazer um trabalho e retirar os galhos que estão atrapalhando. A mesma coisa é na obra de Deus, é na nossa vida. Tem hora, irmãos, que para a gente crescer, cante, tem que cortar alguns galhos. Tem hora que para a gente crescer, irmãos, tem que remover algumas coisas. Ah, irmão, vai doer, mas tem que remover. Tem pessoas na nossa vida que precisam ser removidas. Tem amizade na nossa vida que precisam ser removidas. Tem amores na nossa vida que precisam ser removidos para que a gente cresça. Aleluia! A gente tem um hábito de ver, pelo menos eu já vi muito, quando um casal muito velho, assim, às vezes viveu 50 anos de casado, tiveram uma vida, tiveram muitos filhos, a gente observa que às vezes o marido vai primeiro, né? Morre, e pouco tempo depois a mulher vai atrás. Muitas vezes, por que isso acontece? Porque eles se enraizaram tanto, eles uniram tanto as raízes, que quando um vai embora, o outro sofre, o outro sente, a falta dói, o sofrimento corrói, e aquilo vai machucando, até que chega a hora em que a pessoa diz: eu quero ir embora, eu quero ir, eu quero encontrar com fulano, eu quero estar lá também, eu quero ir para onde ele foi.
E aí o desejo é tão grande que a pessoa vai minguando e acaba morrendo também. Isso, irmãos, é uma coisa que não deve acontecer na nossa vida. Tem pessoas que estão tão ligadas a alguém que se alguém morrer, ele se acaba. Tem pessoas que estão tão ligadas a um certo nome que se aquele nome parar, morrer, irmão, o resto se acaba. Tem gente que chora até hoje a morte de pessoas famosas. Tem gente que vai a túmulo até hoje. Fica lá orando, né, ou falando com o túmulo, mesmo não tendo nada ali. Simplesmente porque a sua vida girava em torno daquela pessoa. Mas o Senhor disse, olha, firma bem as tuas raízes na minha palavra. Ele disse que a árvore ela só vai ter resultado se ela estiver plantada junto ao ribeiro das águas. Mesmo que corte ela, mas as suas raízes vão sentir o cheiro das águas e vai brotar novamente. Aleluia! Jesus quer isso para a minha vida e para a tua vida. Se você quer brotar, irmão, no trabalho, na sua casa, na igreja, tem que fincar as raízes na palavra. Você tem que saber o que a palavra tem para te dar de respaldo para você usar lá na tua empresa, lá no seu trabalho onde você está. Deus vai te honrar, vai. Seja você essa árvore. Não se preocupe só em frutificar com muita coisa. Tá lembrado do que eu disse no início da palavra? Você não precisa mostrar fruto grande. Aleluia! Porque árvores grandes muitas vezes dão frutos pequenos. Você vê o jambuzeiro, o tamanho do jambo que ele dá. Tem aquele vermelho bonito, maiorzinho, né? E tem aquele pequenininho que vem um cacho assim, um ramo. Não é não, irmão? Que eu não sei como é que chama, né? Aquele jambo menorzinho, vermelhinho, que a gente costuma comer com sal. Veja o tamanho daquela árvore e o tamanho do fruto que ele dá. Então não se preocupe em dar fruto grande. Se preocupe em fincar as suas raízes. Sabe por quê? Porque ninguém vai conseguir derrubar você. Ninguém vai conseguir tirar você da posição. Porque o negócio, irmão, não é estar fincado no lugar, mas é estar fincado na palavra. Você vai ter saída, mesmo que transfiram você daqui para ali. Aleluia, você está fincado na palavra. Oh, glória! Deus quer te usar mais ainda, mas você tem que estar fincado. Que o Senhor te abençoe e te ajude. Que